amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja com a sua vida no dia de hoje. É um grande privilégio para mim poder retornar e continuar a nossa série sobre o livro de Ruth. Hoje nós iremos falar sobre o retorno de Noemi a Judá. Então, se o primeiro episódio da nossa série nós falamos sobre a tragédia, hoje nós falaremos então sobre o retorno. Vejamos então, vamos relembrar o que aconteceu. Você bem sabe que existe um homem chamado Elimeleque, e ele, juntamente com Noemi e seus dois filhos, Malom e Quilion, se mudaram de Belém de Judá para a terra de Moabe. Havia fome na terra de Belém, de Judá, e por isso ele se viu ali sem alternativas. Ele falou, opa, a única solução que eu tenho é ir para Moabe a fim de alimentar a minha família. Então lá, você vê que o autor, o narrador, ele não faz questão nenhuma de dizer como aconteceu, mas nos é dito no versículo 3 que morre o marido daquela família. Então Noemi, já no começo, você se lembra que ela ficou sozinha com seus dois filhos. Ela só tinha seus dois filhos para lhe sustentar e trazer uma herança de filhos. Mas o texto vai dizer que mesmo que os seus dois filhos tivessem casado com moabitas, uma órfã e outra Ruth, nos é dito que depois de 10 anos não houve filhos, não houve ali os seus netos, houve sim a morte dos seus dois filhos. O narrador também não faz questão nenhuma de falar-nos sobre como aconteceu. Se foi um acidente, se foi um assassinato, nós não sabemos. Nós sabemos que o versículo 5 nos mostra uma mulher totalmente desamparada, sozinha. Ela estava apenas com suas duas noras estrangeiras. Não havia mais possibilidade de esperança para aquela mulher, porque ela já era velha, não poderia trabalhar com suas mãos, não poderia se casar novamente, porque você lembra que para o judeu o casamento é sempre com o objetivo de gerar filhos. E se a mulher ela já é idosa e não pode mais gerar filhos, então não havia muitas esperanças para Noemi. Então, o texto vai dizer aí, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Ruth, capítulo 1, versículo 6 em diante. Nós terminaremos o capítulo 1, que vai nos mostrar o retorno de Noemi a Belém de Judá. Versículo 6. Então se dispôs ela com suas duas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. O que acontece aqui? Nós não sabemos como ela ficou sabendo que a terra de Belém de Judá, ela tinha dado pão novamente. Havia alimento novamente naquela terra. Nós não sabemos como isso acontece. Se foi algum estrangeiro, se foi algum comerciante passando em Belém de Judá que lhe ofereceu essa notícia, mas nós sabemos de uma coisa. Ela soube que havia pão novamente em Belém de Judá. Então ela decide voltar com suas duas noras. O texto vai dizer que não foi a produção que foi em alta. O texto vai dizer que não foi algum homem ou alguma instituição que fizeram o pão retornar, mas o texto vai dizer que o pão retornou, porque Deus lembrou do seu povo. Então, nós já podemos tirar a primeira lição do nosso texto, que Deus, Ele é santo e julga as nações, mas Ele também se alegra em abençoar os seus filhos, em abençoar as nações que se curvam perante a sua vontade. Você lembra que o período que nós estamos vivendo aqui em Ruth é o período dos juízes. No período dos juízes sempre há esse ciclo de pecado, arrependimento, e depois vem a libertação de um juiz, depois tempos de bênção e paz. Então, irmãos, o texto vai dizer aí que Deus lembrou do seu povo. Ou seja, conhecendo o livro dos juízes, possivelmente o povo se arrependeu e se voltou para Deus. Então, nós dizemos que Deus é soberano sobre tudo. Sim, Deus ele é soberano sobre as pestes, Ele é soberano sobre tudo que acontece, mas também Deus ele é bondoso. Deus é amoroso.
Há um livro muito famoso de Steve Chernock sobre a bondade de Deus. São quase 300 páginas sobre um atributo de Deus a respeito da sua bondade. E o texto nos lembra que Deus, ele é a mesma mão que pune, é a mesma mão que abençoa também. Uma outra coisa, lembre-se que, você que está me assistindo, o pão, o alimento, ele não vem até você por causa do mercado, por causa da boa safra. Isso são causas secundárias, o caminhoneiro, os trabalhadores do mercado, são causas secundárias. A causa primária é sempre a boa mão do nosso Deus. É Ele que lembra do seu povo e alimenta, Além disso, a sua bondade é demonstrada não só em alimentar o seu povo, mas alimentar os seus próprios inimigos. Olha que Deus gracioso! Além de abençoar os seus filhos, Ele abençoa os seus inimigos com bênçãos da alimentação também. Mas em segundo lugar, nós vemos que Deus é provedor e sustentador, então, de todos os seres viventes, como eu já falei, Deus, ele usa de benevolência com todos. Vejamos então, o texto vai continuar aí no versículo 7, dizendo que saiu, pois, ela com suas 2 noras, do lugar onde estiveram, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Então, lembrando aqui, voltando à nossa história, Noemi, ela chega dolorida com as marcas do passado, e ela fala para suas 2 noras, vamos comigo, eu quero voltar para a minha terra, há pão na minha terra, Deus se lembrou do seu povo, e eu quero voltar. Então o texto vai dizer que elas voltam com Noemi. Portanto, mas agora você verá 3 diálogos nesse caminho de volta a Judá. O primeiro diálogo aí está no versículo 8 a 9. O versículo 8 a 9 vai nos dizer o seguinte: disse Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Então, o que está acontecendo aqui? Ela chama as 2 noras, falou, vamos voltar para a minha terra. Versículo 7, 6 e 7. E chega no versículo 8, parece-nos que Noemi se arrependeu. Então Noemi, ela chega e fala, não, faz o seguinte, vocês me ajudaram até aqui, vocês foram fiéis aos meus filhos até o fim, eu não tenho uma coisa do que me queixar de vocês. Então, que o Senhor, ela usa aqui a palavra Yahvé, o Senhor da aliança, use da mesma benevolência para com vocês. Então, que o Senhor vos dê a felicidade. Volte para Moabe, casem-se de novo. Quando ela fala, cada uma em casa de seu marido, a ideia é, casem de novo, montem a sua família. E o texto vai dizer que elas se beijaram e choraram em alta voz. O texto aqui, choraram em alta voz, é bem forte. A ideia aqui é de um velório, é de um enterro. A ideia aqui é que possivelmente Noemi não ia sobreviver à viagem. E se sobrevivesse à viagem, iria morrer de fome. Porque ela era sozinha, pobre. Imagine só vocês. Naquele tempo não existia câmeras em todas as rodovias. Não existia um patrulhamento como nós temos hoje. Imagine uma mulher idosa, sozinha, voltando a pé para casa. Uma distância muito longa entre Moabe e Belém de Judá. Imagine os perigos que essa mulher correria. E chegando numa sociedade onde os homens eram quem trabalhava e as mulheres eram totalmente dependentes dos homens. O que restava para essa mulher senão choro, e choro em alta voz, como diz o texto. Mas o texto vai dizer que as duas, Orfa e Ruth, disseram, não, iremos contigo para o teu povo. Então, o texto vai mostrar que elas ficaram resistentes ao pedido de Noemi. E isso nos endireita e nos encaminha para uma segunda parte do diálogo, ou o segundo diálogo, como alguns comentaristas veem. A partir do versículo 11 a 13 você verá um segundo diálogo. Porém Noemi, novamente Noemi, disse, voltai minhas filhas, porque ireis comigo.
Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai minhas filhas. Olha a ideia novamente, né, do versículo 11. Primeiro ela diz voltai. No versículo 12, tornai minhas filhas. Ir-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Olha só, que coisa. Noemi, ela volta com a ideia resoluta, e ela vai montar um argumento, ela vai estruturar um argumento para que seja irrefutável. E qual é o argumento de Noemi? Filhas, voltem, o que vocês querem comigo? Eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Vamos supor o seguinte, Noemi vai falar, eu tenho um marido hoje à noite, e pela graça de Deus, hoje à noite eu concebesse um filho para vocês, para que ele seja marido para vocês. Mas vocês vão esperar que esses filhos meus, que pela providência de Deus nasceriam hoje à noite, ficassem grandes para casar com vocês? Filhas minhas, olha que coisa, né? O texto vai dizer por 3 vezes, versículo 11, 12 e 13. Minhas filhas ou filhas minhas. Olha que ocasião triste e amarga para Noemi. Ela perder o marido e o quê? Os seus 2 filhos. Era como se ela estivesse dizendo aqui no texto, filhas, vocês são tudo que eu tenho, vocês são minhas filhas agora. Filhas, vou embora. Deus descarregou sobre mim a sua ira, a sua mão pesou contra mim. Então, já que ele pesou contra mim e tirou meus filhos, agora eu não quero que ele tire as minhas filhas. Eu quero que vocês sejam felizes. Eu perdi meus filhos, e eu não quero perder vocês que eu considero como filhas. Filhas minhas, voltem e sejam felizes. Noemi enxerga aqui Deus como aquele a quem se levantou para ser o seu inimigo. O Senhor descarregou sobre mim a sua mão. Aqui você já começa a ter um vislumbre da amargura que estava no coração de Noemi. Deus, o Deus da aliança, ela primeiro falou, o Deus da aliança é aquele capaz de te abençoar e de te fazer feliz, filhas. Mas esse mesmo Deus que abençoa alguns, que faz feliz a vida de outras, é o mesmo Deus que tem descarregado contra mim a sua mão. Isso vai nos levar a uma terceira conversa, versículo 14 ao versículo 18. Então de novo choraram em voz alta, a ideia aqui de um enterro mesmo. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Né? Aqui, então, nós vemos que Orfa, ela viu a argumentação de Noemi e falou, poxa, contra fatos, não há argumentos. Realmente, eu sou jovem, tenho uma vida toda pela frente, e eu não posso me prender a uma idosa que não tem nada para me oferecer. E ainda mais que eu fui fiel a ela, sendo fiel ao filho dela. Então, o meu papel de esposa e de nora, eu fiz. O que me cabe agora? Voltar à minha terra. Né? Então, o texto vai dizer que as duas choraram. Mas as duas tiveram atitudes diferentes. Orfa voltou com a bênção de Noemi, porque Noemi de fato pediu, né, ou ordenou que ela voltasse, mas Noemi se apegou a ela. E ela disse, poxa, a sua cunhada voltou. Ela voltou ao seu povo e aos deuses dela. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, que é o texto principal de todo o livro, que é quase uma poesia. Não me enches para que eu te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu.
O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Aqui nós vemos uma declaração de amizade, de fidelidade, mas acima de tudo, uma declaração de fé. Ruth disse: o teu Deus será o meu Deus. O teu Deus será o meu Deus. Eu não vou te abandonar. Não me importa o que vai acontecer comigo. A única coisa que pode me separar de você, minha sogra, é a morte. Uma aplicação para nós nos dias de hoje, né? Às vezes, irmãos, quando nós estamos em períodos de instabilidade social, como era o período dos juízes, onde a economia está aos frangalhos, a religião está conturbada e tragédias acontecem em nossa vida, às vezes, irmãos, a amizade é tudo que nós temos. Às vezes você pode estar sem muito dinheiro no bolso, sem condições, passando por diversas tribulações. Mas as amizades, irmãos, às vezes é o céu na terra para quem não tem nada. A pergunta que eu quero te fazer: você tem algum amigo assim, como Ruth? Aquela pessoa que não está com você pelo aquilo que você pode oferecer à pessoa. Não está com você por causa daquilo que você tem, ou por causa daquilo que você conquistou, mas que está com você apesar das tragédias. Você tem alguma amizade assim? Ou melhor, deixa eu fazer outra pergunta para você. Você é um amigo assim? Você é um companheiro fiel nas batalhas, como Jonatas foi para Davi? Ruth é esse exemplo de amizade que nós vemos no texto. Mas o texto vai dizer, no versículo 19 até o versículo 22, a chegada delas a Belém de Judá. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi. Por quê? Vocês lembram que na primeira aula eu descrevi para vocês o significado dos nomes. E Noemi significa aquela que é doce, aquela que é amável, e algumas traduções, aquela que é linda. Porém, ela falou: não me chames Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis Noemi. Visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Olha só que coisa. A palavra pobre aqui, no original, é vazia. Ela chega a Belém de Judá, a cidade toda conhecida pelo texto. Possivelmente a família dela era bem vista na sociedade de Belém de Judá. E toda cidade tem aquelas pessoas fofoqueiras, né? E todo mundo falou: nossa, Noemi chegou na cidade? Poxa, mas é essa mesmo Noemi? Olha o estado de Noemi. E ela responde: olha, meu nome agora não é Noemi, eu nego a minha identidade, porque o Senhor tem me dado muita amargura, então me chamem de Mara. E ela vai dizer: eu parti ditosa, porém o Senhor me fez retornar vazia, pobre. Agora a pergunta que eu quero te fazer: como você tem lidado com as aflições e com as tragédias? Olha só, um dos efeitos das tragédias e dos sofrimentos que não pode acontecer com o cristão, mas que todos nós, inclusive eu, estou propenso, é nós não vermos a boa mão de Deus em nossa vida. Olha só, ela tinha ficado à mercê da tragédia, mas Ruth se apegou a ela, como quem se apega a uma mãe. E ela chega a Belém de Judá e fala: não há esperança para mim, eu estou vazia. O Senhor me fez partir ditosa, mas eu voltei sem nada. E ela não percebia que Ruth estava do seu lado para todos os momentos. Tanto é
que no versículo 18 vai dizer que depois que ela viu que Ruth estava resolvida em ir com ela não diz mais nada. A ideia é que a viagem toda foi num silêncio caótico. Alguns comentaristas vão dizer que ela nutria no seu coração em segredo, possivelmente, um sentimento de vergonha. Porque ela saiu com a sua família e voltou como uma estrangeira moabita, mulher ainda. O que então como essa história poderia acabar? Será que de fato há esperança para Noemi e para Ruth? É essa tensão que o narrador quer causar em nós. E ele dá um lampejo de esperança quando ele vai dizer aqui, que no versículo 22, assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Ou seja, elas chegaram num momento propício, possivelmente entre maio e junho, onde era a época da colheita. Então, ainda que ela tivesse falado, estou pobre, o Senhor Todo-Poderoso tem amargado a minha vida, o narrador fala, olha, as coisas estão para mudar. Irmãos, nesse retorno, no dia de hoje, nessa aula, nós vimos o valor de uma amizade verdadeira. Nós vimos que Deus é soberano sobre tudo e a mesma mão que abençoa é a mesma mão que pune por vezes. Nós vimos também, irmãos, que no meio da tragédia, às vezes Deus está trabalhando em nossa vida e por conta da amargura do nosso coração, nós não conseguimos ver o que Deus tem feito, principalmente nas amizades e nas pessoas à nossa volta, porque por vezes nós nos enclausuramos em nós mesmos, no nosso ódio para com Deus, na nossa autopiedade, dizendo, nossa, por que essas coisas acontecem comigo? Eu sou tão bom, o Senhor me deixou vazio de tudo. E por vezes Deus está cuidando de nós, através da vida daqueles a que Ele colocou do nosso lado. Então a pergunta que eu quero te fazer no dia de hoje, como você tem reagido às coisas ruins que vêm à sua vida? Thomas Brooks, um grande homem do século passado, ele vai dizer o seguinte, que às vezes, quando nós não temos resposta às tragédias que acontecem conosco, nós devemos nos silenciar e ver o que Deus está fazendo. Às vezes, não é atitude sábia igual a de Noemi. A Noemi não teve uma atitude sábia de sair falando que Deus está contra mim, o Todo-Poderoso tem amargado a minha vida. Não, Thomas Brooks vai dizer, Deus às vezes nos chama para um silêncio. Conforme o salmista vai dizer, emudeci, não abra a boca, porque tu fizeste isso. Às vezes, você não é chamado para falar, mas sim para ficar no silêncio. O silêncio de Deus. Você é chamado então para olhar para o que Deus está fazendo e esperar em Deus a sua providência, como Jó e outros tantos homens de Deus fizeram isso no passado. Portanto, irmãos, saiba de uma coisa, conforme Obadiah, um grande membro da Assembleia de Westminster, ele disse em certa vez que a igreja é como um navio na tempestade, que sobreviverá, porque o seu comandante é Cristo. Veremos isso então na próxima aula, como que da tragédia o livro de Ruth vai caminhar para um final triunfante e glorioso. Você verá que como esse livro ele aponta para a figura de Cristo, como que Cristo aparece aqui prefigurado na pessoa de Boaz e no filho ao qual Ruth terá. Você verá que Deus usa tragédias para a sua glória. Esse livro de Ruth, então, o grande tema dele é a mão invisível de Deus, a sua providência em pessoas comuns como eu e como você. Pessoas, às vezes, que não têm importância nenhuma na sociedade. O texto vai mostrar que Deus se preocupa e cuida de cada um dos seus filhos, fazendo que cada acontecimento, inclusive o sofrimento, e cada tragédia, coopere para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, irmãos, confiemos em Deus e esperemos pela sua graça. Deus abençoe.